todos! Começando agora mais uma vez o nosso momento de meditação e reflexão, onde os nossos corações aflitos podem encontrar um refúgio, um abrigo verdadeiro na palavra do nosso Deus. Palavra de Deus. Pensando nisso, nós temos a terceira pergunta do Catecismo Maior, que assim nos questiona: o que é a palavra de Deus? Se alguém te fizesse essa pergunta hoje, provavelmente você responderia que a Bíblia é a palavra de Deus. E muito bem, essa é a resposta. As Escrituras Sagradas, o Velho e o Novo Testamento, são a palavra de Deus, a única regra de fé e prática. Ou seja, os 66 livros aqui contidos, compilados e organizados, são reconhecidos pelos concílios eclesiásticos ao longo da história como sendo a palavra de Deus. Veja bem, reconhecidos. Não foi ninguém que olhou para o livro de Esther ou olhou para as cartas pastorais e falou: nossa, gostei tanto desta palavra, gostei tanto desta literatura que vou chamá-lo de palavra de Deus. Errado. Eles reconheceram a autoridade já contida nos textos, reconheceram que era o próprio Deus falando para o seu povo. E quando nós vemos que a Bíblia é contida, feita por 66 livros escritos por homens, então os questionamentos começam a borbulhar, pessoas falando: mas como que Deus vai usar pessoas falhas e pecadores para escrever a sua palavra? Homens são falhos, homens podem mentir, homens podem escrever o que quiser e dizer que é a palavra é de Deus. Sim, tudo isso é verdade. Como humanos nós somos falhos, como humanos nós somos corruptos e às vezes queremos enganar as pessoas em prol da religião. Mas Deus, Ele instruiu e capacitou homens ao longo da história para esse serviço santo de deixar registrado aquilo que Ele queria para a instrução e edificação do seu povo. Como nós podemos ter certeza disso? Porque o mesmo questionamento, a mesma polêmica que hoje você vê a respeito de se a Bíblia é a palavra de Deus legítima ou não, também tinha na época dos apóstolos, também tinha desde o início da igreja cristã. Veja o que o apóstolo Pedro vai dizer lá na sua segunda carta, primeiro capítulo, versículo 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. O que Pedro está falando aqui para os seus leitores, em um resumo, é o seguinte: olha, o Jesus que nós pregamos para vocês, o seu poder e a sua glória, não é uma história da carochinha que nós estamos inventando. Não é um mero conto de fadas que a gente se reuniu junto com os outros apóstolos. Vamos inventar uma história mirabolante para conduzir um monte de povos a uma religião cega e dizer que dessa maneira eles estarão agradando a Deus. Não, não foi nada planejado por nós, mas tudo que nós falamos é daquilo que nós vimos e testemunhamos pela convivência com Jesus. Então Pedro, ele trazia autoridade para aquilo que ele falava por causa daquilo que ele pôde aprender com Jesus. E vai encerrar a sua defesa lá no versículo 21 dizendo: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, homens santos, movidos da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, é que registraram todas as coisas, todas as profecias, todos os mandamentos, todas as narrativas foram conduzidas pelo Espírito Santo. Espírito Santo, aliás, que como vocês podem conferir no link abaixo na descrição do nosso segundo vídeo, que nós falamos que ele é de fundamental importância para que nós tenhamos a fé verdadeira na existência do nosso Senhor. Este mesmo Espírito Santo que se faz necessário para a nossa fé é o Espírito Santo que foi utilizado por Deus para trazer a sua palavra ao seu povo. Então os apóstolos e todos os outros escritores não escreveram aquilo que deu na telha, mas aquilo que o Santo Espírito de Deus os orientou, aquilo que Deus os revelou
pelo seu Santo Espírito. E da mesma maneira como a palavra de Deus falou aos corações e teve poder mirabolante de transformação antigamente, também tem para as nossas vidas hoje. Nós temos que buscá-la e reconhecer humildemente a sua autoridade sobre nossas vidas, para que, assim como diz o catecismo, ela venha de fato ser nossa única regra de fé e prática. Deus os abençoe.